Oi, gente querida, boa noite para todas e para todos que já chegaram. Imagino que ainda vão chegar um pouco mais de pessoas nos próximos minutos. E boa noite também para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Na verdade, bem-vindos e bem-vindas, né? Para quem entrar nessa palestra depois, ela estando gravada. Agora, em 2026, o ano do sétimo Congresso Brasileiro de Pedagogia Waldorf, cujo tema será Fenomenologia, a contemplação da infância e sua repercussão no percurso escolar. Nós estamos retomando o ciclo de estudos preparatórios, com a ideia de que um tema do porte, que é a fenomenologia, do porte de tamanho, do porte de complexidade e do porte principalmente de importância, relevância para todas as atividades relacionadas à antroposofia, nós pensamos que seria importante dar essa chance ou ter momentos de discussão preparatórios para que no congresso, lá de 13 a 17 de julho, na cidade de Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, possamos todos estar um pouquinho já mais esquentados, né? Mais preparados, mais movimentados nesse tema lá dentro. O ano passado tivemos alguns encontros e esse ano, novamente, mais ou menos a segunda-feira de cada mês, esses encontros estarão acontecendo. Hoje é o primeiro em fevereiro, haverá em março, abril, maio e junho. Nesse encontro de hoje, 9 de fevereiro, e o próximo, 9 de maio, nós estamos contando com duas pessoas maravilhosas que já foram professoras de crianças na educação infantil, no ensino fundamental, e são até hoje professoras de professores. Eu fui aluna das duas, colega de uma delas, né? E são duas grandes amigas também, professora Luísa Lameirão e professora Mariana Bugano. São conhecidas de muitos de nós que já estamos aqui, ambas, e eu, semana passada, fiz uma série de conversas com pessoas também ligadas à fenomenologia. Uma delas é o Craig Holdred, que estará conosco lá em Florianópolis, dando as palestras da manhã. E a maneira deles apresentarem os colegas que iriam se colocar foi muito interessante. Então, eu vou aqui cutucar a Luísa e a Mariana de sopetão. E assim, por favor, se apresentem, cada uma de vocês, a partir da relação que vocês têm com o tema que vai ser trabalhado hoje e a semana e no próximo mês, que tem essa relação com a observação da criança e como que a fenomenologia apoia nesse sentido. Para lembrar, não são palestras, são encontros preparatórios de estudo. Então, Luísa e Mariana estarão contribuindo com algumas falas, com alguns elementos e instigando, provocando, nos convidando a entrarmos em conversas e reflexões sobre a observação da criança, que é o centro do nosso trabalho como professores Waldorf. Então, dona Luísa, dona Mariana, por favor, apresentem-se a partir da sua relação com o tema. Sim, Obrigada. tá. Então, a minha relação com o tema foi bem minuciosa e muito cautelosa, porque eu comecei sendo professora sem nenhuma formação. Então, eu tinha muita paciência comigo mesma de registrar tudo que eu via das crianças. E fazia cadernos, e cada vez olhava para ver se eu estava deixando alguma criança de fora. E com isso, o que me trouxe foi a possibilidade, eu quero saber quem mais faz isso. Deve ter muita gente que faz isso, porque me dava um retorno maravilhoso. E aí eu fui atrás e encontrei um texto que roda Brasil afora, de uma equipe multidisciplinar, médica, terapêutica,
Depois, eu trabalhei com vários médicos escolares e isso foi ampliando a possibilidade de troca de visões, né? E ainda penso que o trabalho em grupo, olhando uma criança, é mais produtivo e saudável do que o trabalho individual, mas não tem escola nem que ela seja mínima que consiga olhar para todas as crianças em grupo. Então, também temos que fazer individualmente. E o mais interessante é que essa, essa maneira de perceber entrou na minha vida com a maneira de perceber a natureza também. Então, eu coleciono vivências daquilo que eu pude perceber com um pouquinho mais de interesse da natureza. Acho que está para lá de bom. E antes de passar para a Mariana se apresentar, eu queria fazer um pedido caloroso para todos os que puderem deixar suas câmeras abertas. Tem gente que não pode, tudo bem, mas quem puder deixar as câmeras abertas, para quem está falando, é Ah, muito mais rico, porque a gente vê, pelo menos no quadradinho, a expressão das pessoas. Então, é uma generosidade quando a gente abre a câmera, não só para quem está falando, mas para todos os colegas, porque hoje é uma conversa conduzida, né? E aí fica muito mais legal. Muito obrigada. Mariana. Então, boa noite a todas as pessoas que estão presentes, a dona Luísa, a Carla. A minha relação com esse tema, ela vem muito pela minha relação com a dona Luísa também, que foi minha formadora desde quando eu fiz o seminário em Brasília. Mas, na verdade, eu acho que a questão da fenomenologia que me trouxe para a pedagogia Waldorf, essa era uma pergunta. Eu sou bióloga, e quando eu comecei a me aproximar da antroposofia e da pedagogia Waldorf, eu estava terminando um curso de mestrado com muitas questões, mestrado em ciências biológicas, em biologia, eu estudava pererecas, e eu gosto de falar isso porque todo mundo acha muito engraçado estudar pererecas, e sim, existem pessoas que estudam pererecas, eu era uma delas. E aí eu conheci a antroposofia e a questão da fenomenologia sempre foi para mim muito decisiva, né? A relação com a natureza e com a observação da natureza, para mim já era dada, tanto pela minha constituição quanto pela minha trajetória como bióloga. E, e então eu fui fazer formação em pedagogia Waldorf e encontrei Dona Luísa. E ela me contou de maneira mais sistematizada sobre essa questão da fenomenologia, e desde essa ocasião, já há mais de 20 anos, a gente sempre teve junta, eu sempre tive com ela, fazendo isso de alguma maneira, né? A gente já fez várias experiências de observação e estudo, e a questão da observação de crianças, ela foi muito, ela me tocou muito. Me tocou quando eu conheci, e me tocou na minha prática pedagógica dentro das escolas. Eu experimentei coisas muito importantes fazendo observação de crianças, e isso eu aprendi com a Luísa, e depois com outras pessoas que vieram. Então, ela abre caminho quando ela conta essa história que começou como professora, ainda sem formação. Eu comecei como professora com formação, né? Então, a dona Luísa abre caminho, e eu vim na esteira dela, traçando uma trajetória próxima, junto com ela, paralela, mas uma trajetória pessoal também. Então, esse é o meu envolvimento com esse tema, da fenomenologia de maneira geral e da observação de crianças particularmente. Então, é daqui que eu falo sobre isso. Eu queria contar para vocês o que a gente o que a gente pensou em fazer essa noite. A gente pensou em fazer algumas coisas que a gente possa dialogar. Como a gente está num grupo aberto, é um grupo misto, que tem relações diversas com a questão da observação de crianças, então talvez a gente tenha que contar um pouco o que é observação de crianças, mas a gente precisa que vocês sinalizem. Isso eu não entendi, isso eu não sei do que se trata,
né? Porque é um grupo muito heterogêneo. Várias pessoas que eu estou vendo, que eu conheço e sei que são pessoas experientes e que têm as suas vivências, outras tantas eu não conheço. Então a gente precisa que vocês sinalizem, tá? Se a gente está falando alguma coisa que ninguém entendeu, que não sabe do que se trata. Então a gente vai começar com um exercício de imaginação, que ele é individual e que depois ele tem uma conversa em grupo. E depois a gente vai trazer alguns, enfim, a partir do diálogo, alguns conceitos, algumas ideias sobre a questão da observação de crianças, e a gente termina com uma lição de casa. Então, não saiam desse encontro sem receber a lição de casa, tá bom? Que é preparatória para o nosso próximo encontro. A Carla falou 9 de maio, mas certamente ela se confundiu, é 9 de março. O próximo É, encontro troquei umas preparatório. letrinhas. Troquei umas É, letrinhas. coisa Mas pouca. porque a ideia é essa, gente. Dislexia da idade, isso, Carla. Pois é, exatamente. A fenomenologia só é se a gente exercita. Então, eu pedi, sempre tenho pedido que as pessoas tragam exercícios para entre um encontro e o seguinte, a gente poder praticar e fazer a colheita no encontro de março, 9 de março. Então, pronto. Pronto. Então, eu vou começar, a gente vai começar lendo uma poesia. É uma poesia grande, tá bom? Bem comprida. Eu vou colocar lá na tela para vocês poderem acompanhar com leitura, caso seja mais confortável para vocês. Mas eu vou ler também. Como nasce um voo de pássaro, súbito e simples? Ninguém, talvez nem o próprio pássaro, sabe jamais em que instante vai se erguer. Nascem também as pontes do coração entre as criaturas humanas. Nem sabem que vão nascer. Pontes que são como os voos dos grandes pássaros belos, são como os voos das águias que certeiras e alto voam. Perenes de sortilégios, são como o voo sereno do condor pastando alturas. Também são como o dos suaves passarinhos, em peleja pelo pão de cada dia. Voo alegre cristalino das asas amanhecendo. Antes de tudo, essas pontes são como os voos que chegam, chegam sempre. Ainda que algumas se façam tardias, jamais se fazem retardatárias. Não sofrem de tempo as coisas nascidas do coração. Nascem as pontes e se alçam, certeiras de seus destinos, como as águias de seus rumos, e se vão, levando alvuras, aconchegos, mansidões. Pontos de amor sobre um mundo já quase alheio a milagres, como um voo de alvas asas contra o azul já anoitecendo. Por mais que muitas desabem, acaso por desamadas, embora tantas se calem, talvez porque recusadas, mesmo que muitas se percam depois de perdido o pouso, nenhuma ponte de amor se estende jamais em vão, pois algo sempre perdura de tudo a que ela deu rumo. Seja um resto de recado, um fragmento de canção, leve lembrança de alvura, ou seja apenas a sombra de uma ternura, pois algo das pontes, feitas de infância e de amor, sempre perdura. Como contra o sol, o voo de um pássaro cuja sombra se projeta e vai cavando, bem de suave, um rastro eterno, no manso verde do mar. Essa poesia é do Tiago de Mello. Então, agora a Dona Luísa conduz a gente no exercício da imagem. Sim, sim. Então, eu gostaria que cada um de nós lembrasse de uma ponte que foi interessante. Foi interessante a ponto que vocês lembram dessa ponte. E, por favor, tentem reconstituí-la da melhor maneira possível. Qualquer ponte que vocês tenham passado por ela, que tenham visto, mesmo não passando por ela, ponte da própria infância, ponte a mais atual possível, enfim, uma ponte.
por favor, encontrem essa ponte e listem características. O registro, gente, é o amigo da fidelidade. Porque se eu começo a sonhar com uma ponte, me vem tantas e tantas características que daqui a pouco eu já misturei duas ou três. Por favor, elejam uma, anotem, se quiserem, desenhem, não importa, façam registro, por favor. A hora que vocês conseguirem dar a mão para essa ponte, é sinal que ela já ficou parceira. Então, sinalizem se já é possível isso, se vocês já têm a ponte em mãos. Acho que a gente já pode animar essa ponte, dona Luísa. Acho que sim. Acho que sim, até a Cida já está dando um sorriso para nós. Então, agora vocês vão imaginar uma criança atravessando esta ponte, caminhando, andando de bicicleta, enfim, da maneira como vocês querem colocar a criança em ação nesta ponte. Mais alguma indicação, Mari? Não, eu acho que primeiro imaginar mesmo e depois a É, gente vai ver o que tem nessa criança. isso. Bem-vinda, Maria Eugênia. Eu não te vi antes. Você chegou a pegar a possibilidade de lembrar-se de uma ponte, tentar ter Obrigada, as. Luísa. Acabei de entrar. É, Desculpe, eu acabei de chegar do Jorginho, então eu entrei agora. tá Não bom. estou nem sabendo, eu ouvi falar você da ponte, se tinha uma pergunta para a Mari, mas ela falou Então, que não. nós estamos assim, começando.
lembrando de uma ponte que despertou interesse a ponto de você conseguir se lembrar dela. E depois, em seguida, povoar essa ponte com uma criança passando por ela, ou caminhando, ou de bicicleta, ou com os pais, sei lá eu, não importa. Uma criança passando pela ponte. É porque se perde esse começo, o resto não vai fazer muito sentido. E tem Então, que descrever a ponte, Luísa? você guarda as características ou, se você preferir, pode desenhá-la, Ah, tá ótimo. tá Tá, bom? obrigada. Dona Lu, acho que a gente podia contar o que da criança seria importante imaginar. O que você Sim, acha? acho que seria bom. Uma coisinha de cada vez, não tudo, Mariana. Uma coisinha de cada vez, tá bom. Tá Posso bom? começar? Pode começar. Então, agora que vocês imaginaram, tentem descrever em detalhes o aspecto físico da criança. Como ela se parece? Ah, cabelos, altura, cor da pele, Olhos, olhos, se ela usa óculos ou não, que roupas, sapatos. Tem sapatos? Se ela vem sozinha, se ela carrega alguma coisa. E um tempinho para vocês imaginarem isso. E preenchendo de detalhes essa criança que vocês escolheram para atravessar a ponte. E depois que vocês conseguiram imaginar esses aspectos da criança, talvez vocês possam imaginar o seu movimento, como ela se movimenta atravessando a ponte. Que qualidades tem esse movimento? Se ela passa, como diz a dona Luísa, de bicicleta, ou se ela passou a pé, ou se ela passou dentro de um carro, será? Que qualidades tem esse movimento da criança fazendo essa travessia pela ponte? será que ela canta? Será que ela conversa? Será que ela passa sozinha? Uhum. Muito bem, essa criança é imaginada, e agora
já descrita no seu aspecto físico, no seu movimento, ela certamente expressa algum sentimento. E mais do que tentar imaginar que sentimento ela tem dentro, seria interessante tentar imaginar como ela expressa esses sentimentos. O que é que vocês podem perceber numa criança atravessando uma ponte como expressão da sua vida dos sentimentos? E agora nós temos muitas características e seria importante que elas se tornassem o todo que é essa criança. Então, de que maneira eu tenho agora a imagem de uma criança plena? E pode ser que eu me pergunte, nossa, isso aqui eu não tinha reparado. Pode ser. Ô, Lu, não entendi. Repete de novo o que você está pedindo. Repito. Então, você tem vários pequenos dados sobre a criança. Aí você vai fazer disso uma unidade, a criança inteira. E pode ser que, enquanto você forma a criança inteira, você fala: nossa, não reparei nisso. Como é que será que era aquilo? Né? Então, assim, faltaram dados na sua imaginação, porque a gente está partindo tudo da imaginação, certo? Aí vai completando. O melhor seria que tivesse um todo razoável. Claro que não precisa dizer como é que são os cílios, né? Não vamos nessas minúcias. Mas tem certas coisas. Não, porque tem cílios em crianças que me chamam muito a atenção. Mas essas coisas mais minuciosas podemos hoje deixar de lado. Deu, Simone? Tá. Então, depois desse exercício de juntar tudo numa imagem mais congruente, não tão partida em mil pedacinhos, talvez vocês possam imaginar o que é que essa criança lhes dizia. O que é que ela quer dizer para vocês? Em relação a isso que a criança disse, alguém teve alguma surpresa? Alguém ganhou algum presente dessa criança? Podem compartilhar, a gente também gosta. Ah, a gente gosta. A gente vai começar agora
a refletir sobre esse tipo de exercício que a gente fez. E aí eu precisava saber se a gente pode seguir ou se vocês ainda estão no meio do exercício. Que é muito ruim se vocês estiverem registrando alguma coisa, ficar tentando falar sobre isso, né? Uhum. Deem algum sinalzinho se a gente pode seguir, ou se vocês precisam de mais um tempinho. Então tá, então vou na Simone. A Simone fez um joia aí, eu vou confiar nela. Muito Então, bem. Mariana, antes Sim. de conversar exatamente sobre a criança, eu queria fazer uso de Rudolf Steiner na primeira página do livrinho A Educação da Criança segundo a Ciência Espiritual, que é o livro que ele escreveu depois de ter dado muitas palestras e muito antes da fundação da primeira escola. Então, é o terceiro parágrafo, ainda está nessa primeira pagininha desse livro. A existência toda é como uma planta, não abrangendo apenas o que se apresenta à vista, mas contendo em seu âmago um estado futuro. Quem vê uma planta apresentando apenas folhas, sabe perfeitamente que ela terá, dentro de algum tempo, flores e frutos. Contudo, a planta já possui, de maneira invisível, a disposição para essas flores e frutos. Mas como poderia opinar sobre o aspecto desses órgãos alguém que se limitasse a estudar a planta apenas o que ela apresenta ao olhar do observador no momento presente? Só poderá fazê-lo quem conhece sua natureza íntima. É incrível que, abrindo um livro que vai descrever o que é a educação da criança segundo a ciência espiritual, Rudolf Steiner dá o exemplo da planta. E não vou fazer agora, mas quando for propício, o autor do livro Pensamento Vivo, que fará as palestras em Florianópolis, começa o primeiro capítulo do livro dele também falando da planta, mas vou deixar para um outro momento. Pronto, vamos coletar, Mari. Vamos. Alguém poderia recontar o exercício que a gente fez? Quais foram as propostas da imaginação? Ela teve uma sequência. Alguém poderia recontar isso? Abrir o microfone e falar, só para a gente não ficar só eu e a Dona Lu falando. Posso tentar, Mari? Pode, Marla. Tudo A bem, Mari dona Lu? não disse nada, eu digo. Bom, primeiramente, lembrar de uma ponte que foi interessante, né? Descrever ela um pouco. Aí depois, imaginar uma criança nessa ponte e falar um pouco dos aspectos físicos dessa criança, como ela se parece e cabelo, tal, que tá usando ali, assim, que eu fiz. Depois de descrever um pouco sobre essa criança. Falar da qualidade do movimento dessa criança, né? E depois que falou dessa qualidade dos movimentos, tentar lembrar ali, deixa eu ver se tentar lembrar o que que ela pode, não, o sentimento que essa criança passa. Se eu estiver errada, me corrija. O Tá sentimento que bom, ela pode passa. continuar. E por final, deixa eu ver se é por final mesmo. O que essa criança quer me dizer? Joia, Marla, isso mesmo. Na verdade, eu pedi para vocês tentarem descrever a expressão do sentimento, né? Sim. Como ela expressa esse sentimento. É como se a gente fosse, então, de uma camada mais externa para uma camada mais interna, até chegar
naquilo que ela poderia nos dizer. De novo, é um exercício de imaginação, né? Mas nós fizemos a trajetória de descrição. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Eu vou fazer duas perguntas e queria que vocês escrevessem a resposta para essas perguntas para a gente poder conversar sobre isso e encerrar esse exercício de imaginação. Então, o que facilita ou dificulta a execução de um exercício como esse? Depois eu coloco no chat essas duas perguntas, tá? Então, a primeira, o que facilita ou dificulta a execução de uma atividade desse tipo? E o que foi que você descobriu fazendo esse exercício? O que foi que você entendeu? O que é que você pensou sobre isso? Então, eu vou dar aqui 4 minutos para vocês escreverem, tá bom? Não é nenhum grande tratado, mas também não é uma frase só. Mais um minutinho para vocês terminarem de escrever as suas reflexões. Muito bem. A gente tinha imaginado de formar grupos em que vocês pudessem conversar. O que que você acha disso, dona Luísa? Vamos fazer ao vivo aqui a nossa combinação. Isso. É, mas eu acho que talvez tem tanta gente com a câmera fechada, algumas pessoas dirigindo. Ao invés de fazer pequenos grupos, talvez a gente pudesse ouvir algumas pessoas que estão aqui. O que que você acha? Isso. Eu prefiro assim. Eu Então, prefiro tá. assim e, na verdade, daqui a pouco
Já vai ser hora do pequeno intervalinho, né, Mariana? Não dá tempo Sim, de conversar entre si e depois contar para todo mundo. Acho que vamos contar para todo mundo. tá bom. Então vamos direto para lá. É, a gente tem já algo escrito aqui no chat da Opa, Fabiola. Ela escreveu que facilita com a separação de cada parte. Então, ter separado por partes facilitou. E aí dificulta na hora da separação, não entendi. Facilita com a separação de cada parte para chegar no todo. Entre parênteses está escrito aí dificulta na hora da separação, isso eu não entendi, se a Fabiola quiser falar. E o que ela percebeu, o que ela descobriu, o corpo todo, sentimentos mais limpos, entre aspas, e definidos. Sua essência. Fabiola, você quer comentar o que você escreveu? Né? Ai, ufa, não estava achando as coisas. Oi, Mari, tudo bem? Oi, é você. Sou eu. Então fala, Fabiola. Ah, então, o que eu senti separar facilitou esse movimento de olhar esse todo, assim, né? De definir, mas foi difícil. Então, essa foi a dificuldade, na verdade. Dificultou nesse momento em que eu tenho que desmembrar as coisas, mas facilitou porque depois que você desmembra, você consegue observar esse todo, né? Foi isso que eu entendi, essa que eu percebi. Quer dizer, o que foi para mim essa resposta. O que eu percebi foi que com esse todo, né, os sentimentos, e aí também, né, fazendo cada parte desse sentimento, do que ela me presenteou, né, que foi dessas coisas mais limpas, né, então assim, você consegue não misturar tanto, né? Porque aí é quando a gente está fazendo observação, igual quando você falou assim, qual é o sentimento? Na hora que foi fazer o movimento, me veio o sentimento na hora. A falar, ah, não, peraí, o que que é movimento, o que que é sentimento? E aí, dentro desse sentimento, né, o sorrir é um sentimento? Não, né, é um outro movimento, né, e essa sensação também, o que é sentimento, sensação, eu coloquei que a minha criança, ela tinha frio na barriga, né, ela sorria muito, estava entusiasmada, feliz. Então, assim, na hora que eu fui descrevendo inicialmente, veio tudo junto num balaio só. Então, eu não estava sacando que era uma coisa e a outra. E aí, depois, quando veio o que tá, mas o que que ela mostra? Aí, nossa, foi para outro lugar. Você perguntou, teve presente? Tudo que eu apresentou aqui teve um presente, né? Que foi dessa entrega, dessa inocência, desse aproveitar o momento, desse presente, né, era uma ponte que, no caso, pode falar qual que era a ponte, assim? Pode falar. Era uma ponte que eu passava com meus irmãos e meu pai quando a gente ia para o Uruguai de carro, todas as férias a gente ia. E era uma ponte que fazia um M, assim, sabe? E aí ele passava mais rápido, né? Gente, anos 80, a gente ia solto no carro, então era uma beleza, né? A gente se jogava, levantava o braço, se segurava no banco com as pernas, né? E chegava no fim da ponte, ele fazia a rotatória e voltava por ela, assim, umas 3 vezes que a gente ia pedindo, todas as vezes que a gente ia para lá. Então, essa ponte era uma ponte de asfalto, né? Normal, tinha um rio que passava por baixo e tal. Mas era esse lugar, assim, que era bem especial. Então, foi remetendo a esses sentimentos, né? Essas lembranças também, essa criança. Muito legal, Fabiola. Muito grata. E mais, alguém mais gostaria de abrir o microfone e falar? Tem mais uma coisa no chat, mas talvez alguém queira compartilhar. Vou ler o que a Rita escreveu no chat, tá bom? Eu me vi pensando no corpo físico, mas às vezes vendo um sorriso na criança, o que me fez misturar os aspectos físicos e sentimentos da criança ou o meu próprio sentimento. O meu sentimento, tá escrito. Rita, você quer comentar isso que você escreveu? Acho que não, né?
Então, Rita, eu queria te dizer que constatar isso é Eu um. posso, desculpa, estava tentando Por abrir favor, minha por câmera, favor, fala, querida. desculpa. O meu, na verdade, eu imaginei uma ponte também da minha infância, assim, uma ponte sobre um rio, e a minha criança, ela não estava passando por cima, era uma criança que estava saltando da ponte. Que, e aí eu comecei a ver a criança, tentar pensar nos aspectos físicos dela, mas de vez em quando eu vi um sorriso, e aí e uma emoção junto. Então, para mim estava difícil, assim, sabe, ficar focada só. Aí eu voltava, eu falava, não, pera, deixa eu lembrar de como é essa criança, o cabelinho, a sobrancelha, assim, sabe, como é a parte física, sem que aquele sorriso e aquela emoção dela que me vinha toda hora dele. Aí ele vai pular da ponte, ele vai pular da ponte. E era uma criança que estava pulando, se divertindo, caindo na água, enfim. E no final, né? Mas, assim, separar, para mim, no começo foi difícil. Eu fiquei pensando, assim, tentando focar no aspecto físico, mas muitas vezes eu era mergulhada por esse sentimento desse sorriso dela e dessa emoção que ela trazia ali, né? Então, eu sempre tentava voltar, né? Mas isso que foi difícil para mim. Muito bom, Rita. Então, eu Legal. estava começando a Obrigada, Rita. dizer, muito obrigada pelo seu depoimento. Gente, isso é uma das maiores conquistas para se tornar de verdade um observador. Perceber que eu deslizo para um lado antes desse lado chegar. E isso todo ser humano passa. Se não é o sorriso, é outra coisa, entendeu? Então, poder perceber que a gente desliza enquanto descreve é tomar consciência de que tem que ser pequenininho, um pouquinho de cada vez e com a atenção de não misturar. E depois, na hora que mistura, por não ter misturado no meio do caminho, vem com todo o ímpeto essa relação de sentimento da criança comigo e eu com a criança, certo? Mas para isso ficar intenso e bem objetivo, requer esse cuidado que você sentiu na pele. Mas é importantíssimo perceber. Como exercício, isso já valeu, Rita. Mais Muito alguém? bem. Talvez fosse bom a gente ouvir uma terceira pessoa, né? Sim. A Marla escreveu também. Então vamos ler o que a Marla escreveu. Facilitou iniciar o exercício em um lugar em que eu já estive. O que eu descobri é que quando imagino, coloco o meu interior e a resposta vem como uma luva para mim, para o momento que eu estou vivendo. Eita, Marla. Isso aí, né? Então, gente, observar uma paisagem é um bom exercício também, que na verdade nos ajuda a ficar um pouquinho mais isento do que observando uma criança, porque não é à toa que somos vinculados à vida infantil. Temos um pediatra, uma terapeuta, muitas educadoras. Então, o hábito de observar precisaria ser constante e não deixar apenas para treinar com a criança. Eu posso ganhar musculatura treinando. Olha, tem mais um aí, quer ler, Mari? Quero. Vamos ver o que a Ana Laura escreveu. Eu também me vi algumas vezes mergulhada no sentimento da criança, tendo que parar para voltar para a atenção aos detalhes. A experiência dela corrobora, né, Uhum, o relato da Rita sim, e de alguma maneira também o da Marla, né? isso. E Áurea, Bárbara, você é a minha Áurea da Bahia?
Abre o teu. Sou a sua Áurea. Encontrei você uma vez. Ela saiu correndo atrás de mim, gente, foi impressionante na Bahia. É inesquecível, Áurea. Foi muito bom. Nunca mais eu esqueci como é que trabalhava o zero. Então, a minha ponte era uma ponte na beira do mar. Quando nós éramos crianças, em noite de lua cheia, meu pai ia pescar siri e nos levava nessa ponte. E eu vi essa criança muito alegre. Eu fui construindo mesmo. Foi quando Ana Laura falou, até copiei aqui, mergulhada no sentimento de criança, né? E iam outras crianças também na ponte. Não era só eu. Olha eu falando que sou eu. Não era só essa criança, né? E era uma menina de cabelos longos, muito encantada por causa da noite de lua cheia. E lá, após atravessar a ponte, sentava com as outras crianças e ficava esperando os siris chegarem. Foi assim, eu vi com muita nitidez, com muita clareza e com muita alegria esse sentimento que voltou dentro de mim. E o que eu descobri também é assim, quando você trabalha com a criança, você vê um comportamento dela hoje, uma atitude dela amanhã, e você vai juntando isso para você compreender quem é essa criança mesmo, né? E nesse caminhar com as crianças durante esses anos, às vezes o sentimento que você tem é assim: poxa, tudo que eu aprendi, eu já fiz com essa criança, mas eu preciso, em primeiríssimo lugar, amar essa criança. Esse é o meu sentimento mais forte em relação ao meu trabalho com as crianças. E foi isso que ficou para mim. Nesse encontro, nossa, muito grata. Muito bom. Então, eu vou te contar um segredo para todos, Bom, que não é meu, não. Está escrito lá na obra do Steiner, Pedagogia e Arte. Ele diz o seguinte, que o amor por outro ser humano advém do conhecimento sadio do ser humano que somos nós mesmos. nossa. Estou antecipando, Mariana, estou antecipando. A aula é toda sua, dona Lu. Eu gostaria de comentar um pouquinho o que as pessoas trouxeram, que eu acho que tem várias coisas interessantes aí para a gente falar sobre observação de criança e fenomenologia de maneira geral. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a gente fez um exercício de imaginação, a gente não fez um exercício de observação, né? Isso traz um caráter distinto dos exercícios de observação. O esforço é diferente, né? Para a gente poder imaginar ou para a gente poder observar. Então, a gente vai guardar essas diferenças e entender que nós não estamos falando aqui de observação, mas desse exercício de imaginação. Ele vai servir para a gente refletir também sobre a observação. Então, a Fabíola trouxe de começo essa relação entre partes e todo. Essa é uma relação super importante, porque quando a gente se confronta, seja na imaginação ou na percepção, com qualquer outro que não seja eu mesma, eu me confronto com um todo. Mas, para que a minha percepção se torne mais consciente, eu faço fragmentação. E quando eu faço essa fragmentação, a Áurea diz ali, eu vou juntando, né? Eu vou juntando informações, eu vou juntando pedaços, mas em algum momento eu preciso fazer o esforço da síntese, né? O esforço de grudar todas essas partezinhas num todo que não necessariamente é congruente, não necessariamente é absolutamente congruente. Algumas coisas me escapam. E a gente precisa tomar cuidado para poder fazer esse exercício de juntar o todo, inclusive com as suas incongruências, inclusive com aquilo que eu acho que não cabe.
e não, ao contrário, deixar de fora isso que não combina. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver, eu devo estar errada. Então, ou você confirma, ou você coloca junto, né? Porque essas incongruências fazem parte. Então, esse exercício que a gente faz de partes todo, partes de novo, todo de novo, ele é um exercício bastante importante quando a gente está falando de uma qualidade perceptiva, né? A gente quer elevar a nossa qualidade perceptiva na relação com o outro. E a Fabíola fala também em discriminar, né? Em diferenciar uma coisa da outra. O que em mim é sentimento, o que em mim é projeção, o que em mim é percepção factual, aquilo que o outro também percebe, né? Então, esse exercício que a Rita também falou, todo mundo falou um pouco, lógico, a gente está fazendo uma imaginação, e quando a gente faz uma imaginação, a gente está gerando alguma coisa de dentro para fora, né? A gente tem referências para fazer isso, mas quando a gente faz esse exercício, a gente mistura um pouco quem sou eu e quem é o outro, né? Então, a Áurea também falou, para a construção dessa imagem, eu uso todas as minhas referências da minha vida inteira, né? E aí eu vou usar as referências que eu tenho de memória, de experiências, de sensação, daquilo que eu percebo na hora, e muitas vezes eu não distingo que sou eu, que é o outro. Isso não tem problema nenhum, porque a nossa alma ela é ativa assim, né? Ela se ativa assim. Mas é interessante a gente entender que muitas vezes o que eu digo que é o outro sou eu mesma, principalmente se a gente não está com aquilo na nossa frente, né? Se aquilo lá não está presente. É muito mais fácil de eu poder projetar aquilo que eu acho que eu imaginei que fosse, aquilo que sou eu mesma. E a Marla diz, e essa criança conta para mim, o que ela conta para mim me serve como uma luva, né? Porque na verdade fui eu que a criei, fui eu que a forjei com a minha potência de formação de imagem, de imaginação, né? E aí, às vezes, ela pode contar alguma coisa que nos serve como uma luva, mas que a gente não tinha conseguido escutar antes de fazê-la nascer, né? Quando a Rita descreve... isso. Quando a Rita descreve a criança dela e fala que ela se mistura, ela diz que eu faço um movimento para mim mesma e depois eu faço um movimento para o outro, né? Eu faço um movimento para mim mesma e para o outro. Então, esse balanço também, ele está acontecendo toda hora. A Marla contou que facilitou a execução do exercício, ela imaginar um lugar onde ela já esteve. A Aura também conta do lugar onde ela esteve, a Fabíola também conta do lugar onde ela esteve. Então, a gente parte de um lugar ancorado na percepção sensorial, na vivência corpórea, né? Então, eu vou partir daquilo que meu corpo experimenta, que eu experimento a partir do meu corpo, da percepção, dos órgãos dos sentidos, né? E da vivência que eu tenho com o corpo no local. Esse é o nosso chão seguro, né? A gente sempre parte disso que a gente já experimentou de alguma maneira. E a partir daí a gente pode erigir as imaginações, a gente pode erigir, né, construir pensamentos, construir outras coisas, mas esse solo seguro é o solo da percepção. E eu queria comentar ainda uma última coisa que a Áurea falou. Algumas vezes ela disse, eu junto toda a minha experiência para lidar com uma criança e não funciona, né? Mesmo eu sendo uma pessoa experiente, isso não funciona. Então surge a necessidade, que é uma necessidade pedagógica, de gerar algo novo, mesmo eu já tendo estado diante de muitas crianças na minha vida, eu sinto essa necessidade de gerar algo completamente novo nesse encontro, porque ele é um encontro único, né? Então alguns truques, eu vou chamar de truques não diminuindo a potência da experiência da prática pedagógica, mas alguns truques funcionam de maneira genérica. Tem outras situações que vão pedir de nós algo muito original e feito a partir dessa relação, que é uma relação única, porque eu não sou mais a mesma, esse encontro com essa criança é outro. Então, esses exercícios
que nos colocam na relação com o outro são a possibilidade também da gente criar uma coisa completamente nova, autoral e única. Isso na prática pedagógica é imprescindível, né? Que a gente possa sempre gerar algo que surja a partir disso que se dá no instante, ou, como disse a Fabíola, no presente. Ela falou: eu ganhei muitos presentes, né? Então, isso que se dá no presente e que é um instante é o que pode ser novo e original. Muitas coisas, né? Muitas coisas nós conseguimos aqui. Então, não vamos dar pausa, Mariana. Não vamos, dona Lu. Decidi que vocês vão aguentar 1h30. Mas Porque está senão a quase. gente não consegue finalizar. Tá bom. Alguém precisa urgente de um tiquinho de pausa, a gente para, mas vai ser um tiquinho. Ou podemos seguir? Tá bom. Então, disso tudo que a Mariana retirou do que foi relatado, tem 2 momentos que Goethe torna completamente claro isso. Um é, se eu analiso uma situação, eu vou nos mínimos detalhes. E isso desperta, isso acorda. Se eu fico só com a minha impressão genérica, que é a síntese daquilo, eu durmo para o fenômeno. E, no fundo, análise e síntese precisa fazer parte do nosso cotidiano. Porque se eu não analiso, eu não chego a uma percepção sensorial exata. Mas, se eu fico só na percepção sensorial exata, eu não formo o todo do fenômeno. E em se tratando de uma criança, não dá para a gente ficar com as partes, certo? Então, isso é uma questão bem importante do ponto de vista da fenomenologia proposta por Goethe. A outra coisa diz respeito àquele mesmo livro que eu já falei uma frase para vocês sobre o amor, que Rudolf Steiner chama uma palestra avulsa, assim, está traduzida e publicada pela João de Barro, que se chama Pedagogia e Arte. Nessa palestra, no fundo, ele nos incita, mais do que ele propõe, ele nos incita que pedagogia Waldorf é a arte de educar. E para ser arte de educar, eu não posso repetir o lugar comum que eu já fiz há anos, que eu aprendi nessas coisas por WhatsApp, que também agora tem, ou eu faço aquilo que tradicionalmente me contaram que é o melhor. Gente, nenhum artista repete aquilo que fez para sempre. O próprio Picasso, um grande artista, ele disse o seguinte: inicialmente, copiar o outro é necessário, mas copiar a si mesmo é patético. Então, se eu fico me copiando porque deu muito certo no ano passado, pode ser que dê tudo errado esse ano. Ou, se eu fico copiando o que eu fiz com o irmão da tal criança, que agora eu não estou dando conta, ixi, aí que não vai dar certo mesmo, porque um irmão nunca é idêntico ao outro. Enfim, a arte de educar requer artistas. E artistas observam muito bem. Então, eu ainda gostaria de ler o complemento daquilo que eu li sobre a planta na obra de Rudolf Steiner, na obra do Craig Holdred.
É na introdução do livro dele, que está publicado em português, O Pensamento Vivo. Uma planta cresce em uma fenda na calçada. Está imersa em um mundo de relações. Suas raízes crescem para baixo, em direção ao centro da terra. Elas exploram e transformam o solo enquanto absorvem água e uma variedade de minerais. O broto e as folhas crescem na direção oposta, para cima, no ar e na luz. As folhas se abrem para esses elementos e os acolhem. A planta combina o fluxo de água e minerais do solo com o ar e a luz. E silenciosamente faz algo bastante miraculoso. Ela cria sua própria substância viva. Eu falei alto o suficiente, tinham pedido para eu falar bem alto. Eu me custa um pouco, mas se todo mundo ouviu, já fico feliz. Já deu para ouvir. É o primeiro parágrafo da introdução do livro. Então, gente, os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O que a planta fez? Ela fez uma ponte entre água e minerais e ar e luz. Nós também, na nossa alma, fazemos pontes. Rudolf Steiner chama a atenção dos professores, logo no segundo ciclo que ele deu para os professores, que ele diz: eu olho para o passado da criança, olho para o futuro da criança e tenho que olhar a criança no momento presente. Mas quando eu olho para o futuro, eu não tenho notícia do passado, desculpa. Quando eu olho para o passado, eu não tenho notícia do que aconteceu com aquela criança. Mas deve ter acontecido muitas coisas importantes, porque ela chegou até mim inteira. E esse passado é para além da concepção. Esse passado é para um passado tão remoto que a gente realmente não tem notícias concretas. E como que eu me coloco diante disso? Com respeito. E se o meu respeito vai crescendo com autenticidade, eu desenvolvo um sentimento pelo passado da criança. E esse sentimento, Rudolf Steiner chega a dizer que é a veneração. Venerar não é uma coisa simples nos dias atuais. A gente é picado por uma consciência que não inclui muito venerar. Mas aí ele diz que é o sentimento que forma o ser humano. Então, os nossos maiores instrumentos formadores são os sentimentos. Mas vamos olhar para o futuro. Para o futuro, eu faço parte. Eu faço parte o que será do futuro desta criança. E eu faço parte e fico com uma responsabilidade que algumas vezes pesa demais. Parece que eu não vou dar conta. Nossa, como que eu fui tomar essa tarefa com essa criança? E esse peso da responsabilidade, ele se transforma se eu me entusiasmo pelo que eu faço. Então, veneração respeitosa pelo passado, responsabilidade cheia de entusiasmo pelo futuro. E o que faz a ponte entre esse passado e esse futuro? A nossa presença, a
atenta e protetora. Então, pontes entre seres humanos são inúmeras. O Tiago de Mello foi muito feliz nesse poema. E, mesmo que elas sejam tardias, sempre se faz. Agora a gente tem ainda um tempinho que eu queria contar um pouco de um conto do próprio Goethe para vocês. Mas antes eu queria saber se vocês têm perguntas acerca desse pouquinho que eu arrematei do ponto de vista da questão pedagógica que Rudolf Steiner nos traz. Se quiserem mais alguma informação ou conversar sobre um desses temas, depois eu vou contar uma história para vocês. Não a história inteira, porque não dá, mas um pedaço da história. Acho que a gente pode ouvir comentários também, Pode, claro. né? O Porque com a nome do história. poema, E também vamos dar posso a colocar. tarefa, porque com a história vamos dormir, né, gente? É, talvez vocês tenham alguma pergunta. A Áurea está perguntando o nome do poema. Tá As aqui, ó. pontes são como pássaros. Vou escrever no chat. Áurea, e se você tem o meu livro Criança Brincando, aquele mais antigo de todos, o poema inteiro está lá dentro. Porque achar o Tiago de Mello na internet também é possível, mas lá tá lá inteirinho. Eu tenho Esse livro, eu ó. tenho aquele e o de desenho de formas também. Muito bem. Então, considerações de vocês. Lu, Fala, Ana. boa noite. Então, eu só queria fazer recapitular aqui essa imagem da ponte que você trouxe com o passado e o presente, que foi tão linda, mas eu comecei a anotar e me perdi aqui. Tá, onde você parou, É, querida? Fala que eu completo. Essa é a minha maior relação com a pedagogia antroposófica. é, Meu livro é, predileto. a- o peso da responsabilidade é suavizado pelo entusiasmo no futuro, a ligação, a nossa presença atenta, né, protetora, e o passado, aí O me passado, passou. eu vou para trás, quanto mais eu for para trás, menos eu conheço. Ou seja, eu desconheço. Mas essa criança chegou até mim e tem um passado. Então eu respeito esse passado. Eu respeito porque eu tenho agora um ser na minha frente, certo? E quanto mais eu respeitar esse passado, eu vou agregando. Eu não falei isso quando eu falei da primeira vez, estou aumentando, é sempre assim. Eu vou agregando possíveis seres que trabalharam em prol dessa criança, Hum, né? Tanto seres visíveis quanto seres invisíveis. E esse respeito pelo que o outro fez, eu preciso transformar em veneração. tá bom, Nos obrigada. dias atuais, a gente é muito picado pela intelectualidade. Não é simples lidar com isso. É mais simples lidar com a responsabilidade que se transforma pelo entusiasmo. Pelo menos para mim foi mais fácil. Pode ser que pessoas tornem mais fácil o lado do passado. Uhum. Muito bom, obrigada. Ficou melhor, Ana? Ficou, Tá bom. Então, na obrigada. verdade, muitas coisas na vida humana são pontes. Muitas. A gente não vai conseguir falar de tudo isso hoje, mas seria
um motivo de reflexão para a semana, além da tarefa concreta, né, Mariana? E a gente pode combinar que a gente volta no próximo mês falando sobre quais são as pontes que a gente identifica, né, na nossa vida, quais são aquelas que nos são dadas, outras precisam ser construídas. E, e na atividade de observação de crianças especificamente, quais são essas pontes que a gente constrói quando a gente faz uma atividade de observação de crianças. Então, a gente pode começar a partir daí na próxima. Muito bem. Você quer falar o exercício, Mari, para eu poder contar? Quero. Então, de lição de casa, a gente tem uma lição de casa que é um pouquinho desafiadora, mas que é um exercício muito. Porque senão eles vão falar, ai, mas que lição difícil. A gente sabe que é difícil, tá? Mas estamos passando a lição de casa mesmo assim. A ideia é que vocês possam tentar desenhar, de alguma maneira, água em movimento. Então, a gente sabe que desenhar movimento é difícil, mas vocês não vão precisar mostrar para ninguém esse desenho. São exercícios que vocês vão fazer. O que que é água em movimento? Água em movimento é a água da torneira caindo, é água em movimento, sim. Mas tem outras que são muito mais interessantes. A gente está numa época de muita chuva. Então, desenhar a chuva pode ser algo que a gente possa aproveitar essa época. Nuvem. Nuvem é água em movimento, é vapor. Então, desenhar nuvens. Só que é desenhar a partir da observação, não da imaginação. Vocês, diante do fenômeno, observando e fazendo esse registro. O mar também é água em movimento. Um rio, uma cascata, né, uma corredeira, tudo isso é água em movimento. Então, o convite é para que vocês tentem, se debrucem sobre essa tarefa de tentar registrar algo que se move. Aí não vale neve. Você tem alguém que está num lugar gelado? Que a neve é muito parada, né? Assim, é muito fácil fazer esse registro. E também um lago também é meio paradão, assim, tem um movimento que quase não aparece na superfície. Então, a tarefa não é essa, tá? A tarefa é tentar registrar num desenho algo que se movimenta, de preferência água. Tudo bem? Então, o Goethe diz que somente aquilo que eu posso representar inteiramente, como um todo, e desenhar novamente a partir da representação, é que eu realmente entendi. Goethe, certo? Então, ele consegue ser super pontual, super ferino, no âmbito dos ensaios científicos. Agora saiu uma edição maravilhosa em português, os ensaios científicos de Goethe, e tem também uma obra magistral literária, que é o Fausto, mas eu vou contar um pouquinho do conto do Goethe para vocês. Então, o conto começa na margem de um rio que uma chuva forte acabava de encher, fazendo-o transbordar. O velho barqueiro que fazia a travessia dormia em sua cabana, cansado dos afazeres do dia. Em plena noite, vozes estridentes o despertaram. Pelo que ele ouviu, percebeu que eram viajantes, pedindo que ele os levasse para outra margem, para o outro lado do rio. E ele levou esses seres para o outro lado. Esse rio caudaloso não tinha uma ponte fixa. Esse rio se passava pelo barqueiro, se passava na sombra da mão do gigante no entardecer, se passava ao meio-dia por uma grande serpente que fazia a ponte para se passar de um lado para o outro e vice-versa.
E foi assim que, quando todos que queriam ir de um lado para o outro tinham feito o seu percurso, ainda assim aconteceram incidentes. E quem estava mais consciente, mais presente observando tudo, era uma serpente. Em seguida, a serpente principiou a movimentar-se lentamente em direção ao rio, vem fazendo e desfazendo largos círculos. Muitas luzes, muita admiração. O velho, com sua lâmpada, fechava o cortejo. Com não menor admiração, o grupo, ao chegar perto do rio, avistou o magnífico arco encurvando-se sobre as águas. Era a serpente benfazeja, que lhes preparava um caminho fulgurante. Durante o dia, eles haviam admirado as transparentes pedras preciosas de que parecia construída a ponte. E agora, à noite, maravilhavam-se com seu magnífico esplendor. Porém, embaixo, a luz vibrante irradiava em direção do centro, pondo em evidência a plena solidez de flexibilidade da construção. A serpente se transformara de modo estranho. Desejamos que vocês durmam muito bem, que levem no coração o que pudemos vivenciar juntos e muito boa noite. Observem os sonhos.